pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Toshio Shimada e hoje eu vou falar sobre a composição, sobre as flores que compõem o fundo da tatuagem japonesa. Bom, se você é fã de tatuagem japonesa, já viu que quase todas as tatuagens levam um fundo preto e a gente vai falar um pouco sobre isso e um pouco da composição que são as flores. Bora lá pro vídeo. Bom, a tatuagem japonesa, ela é muito popular no mundo todo, não só no Japão. E a característica que marca muito a tatuagem japonesa são os formatos da tatuagem japonesa, que é o desenho, e em volta do desenho tem um fundo preto, tem umas listas pretas, vamos dizer assim, falar simplificado. Nesse fundo são várias formas que representam o ar, que representa a água, que representa as pedras e também representa também os elementos, quase os elementos da natureza, representa também os trovões, os raios. Isso daí não é todas as tatuagens que tem esse elemento, vou tentar explicar um pouco hoje. Também as estações do ano é importante também na tatuagem, a gente vai explicar hoje. Muitas vezes você quer misturar algumas flores, algumas coisas no fundo. Bom, teoricamente é difícil explicar isso aí, mas vamos tentar. E vamos lá então pela primeira flor que eu vou falar das mais populares na tatuagem japonesa, as que mais são frequentes. Bom, a tatuagem japonesa é uma das tatuagens mais populares no mundo todo. As pessoas que gostam, os amantes da tatuagem, reconhecem uma tatuagem do estilo japonês pela composição do fundo. Geralmente é um desenho em principal, em primeiro plano, e no segundo plano tem o fundo com as flores e os elementos da natureza. Desses fundos pretos, não são somente umas coisas aleatórias, eles representam elementos da natureza, como o ar, como a água, como a pedra, como os raios. Então todos os desenhos de tatuagem japonesa geralmente vão levar esses elementos, e essas composições são muito importantes entender como conjugar elas não podem ser misturadas, aleatórias, principalmente as flores que decoram o fundo da tatuagem japonesa. Bom, a importância das flores na composição do fundo da tatuagem japonesa é muito importante e vale a pena lembrar que elas também estão por estações do ano. Eu vou falar uma flor para cada estação. Claro que tem outras também, mas eu vou falar as mais populares, que são a sakura da primavera, o botan, que é a peônia, ela é do verão, o outono, que é a folha de momiji, que é a folha de bordo que fala, que é aquela folha vermelha. Aqui no Brasil tem também, eu já vi umas árvores dessa, mas não é muito comum. E no inverno as flores de crisântemos, que chamam kiku. Tá? Embaixo eu vou falar, como eu estou falando, tem escrito em japonês como você se pronuncia, como você lê essas flores e a folha de momiji. Bom, a flor de sakura, ela é bem comum na tatuagem japonesa, uma das mais populares, é a que mais lembra na tatuagem japonesa. Bom, essa flor eu vou falar, tem vários significados, depende muito da interpretação de cada um e também cada cliente cria um próprio significado para sua tatuagem, mas eu vou falar resumido. Bom, a flor de sakura, ela é um símbolo nacional japonês e existem várias coisas, inclusive no ritual de seppuku, às vezes, que era aquele ritual eu já falei no vídeo passado, as pessoas escolhiam fazer esse ritual na primavera e debaixo de uma flor de sakura. A flor de sakura, ela tem um simbolismo de renovação, porque a própria árvore no inverno todo ela parece que está morta, ela fica sem folha quase, e depois na primavera ela começa a florescer, e as flores são as primeiras assim que surgem, antes até das folhas. Então tem um simbolismo do sakura
com a renovação, vamos dizer, com a reencarnação. Bom, as flores de peônia também são muito comuns, são muito populares. Essa flor ela traz um simbolismo muito forte na tatuagem. As pessoas se baseiam muito em tatuagens que já existiam antes, em desenhos que existiam antes. Por exemplo, a flor de peônia, ela está junto com os Full Dogs. Eu já contei isso daí num vídeo já, que os leões, eles passeavam, eles desceram no jardim de peônia, e ela simboliza muito, ela traz sorte, né? Que crê que traz sorte. Também na Índia usa muito essa flor com o Buda, com o Ganesha. Na Ásia quase toda essa flor é bem popular. A cor vermelha é a cor que mais atrai, e como o vermelho é do Shinto, e então é bastante representado na tatuagem pelos budistas também, mas mais pelo Shinto. Teve uma época no Japão que era uma época que não comia carne e decorava os pratos com as pétalas de peônia para mais ou menos representar a carne. Não que também na época era vegetariano, é porque os animais que tinha no Japão, eles eram mais usados, o cavalo ou o boi usado para agricultura, e como o país é pequeno, uma ilha, então não se matava esses animais para comer. Então, eu não li muito bem sobre isso daí, mas os pratos sempre foram decorados com as pétalas de peônia para representar, assim, para ficar mais bonito, parecido com a carne. Bom, agora a gente vai falar, e não é de flor, é de folha. São as folhas de momiji, de bordo. Eu não sei, eu traduzi momiji para português, saiu como bordo. Eu conhecia só como momiji, como morei muitos anos no Japão e tinha visto essa folha primeiro lá no Japão. Aqui no Brasil também tem, eu creio que em alguns lugares. Aqui na Liberdade, eu estou no bairro da Liberdade gravando esse vídeo, tá? Tem um jardim que tem, eu já vi. No verão elas são verdes, mas elas ficam vermelhas para o outono, ou um bom tempo elas ficam vermelhas. Nos templos do Japão, principalmente em Kyoto, tem muitos campos dessa árvore. Ela não dá fruto, ela só dá folha, então ela representa mais a beleza. E o vermelho, como eu já disse, o vermelho é a cor do Shinto. Eu não sei qual razão, um vídeo eu vou falar sobre o vermelho, tá? O Japão também usa muita cor vermelha. A bandeira do Japão tem o sol no meio, que é o vermelho. Mas vamos falar sobre a folha de momiji. Bom, essa folha é uma folha do outono, e geralmente os desenhos que acompanham, por exemplo, o dragão, ou outros desenhos que às vezes tem algumas cenas de batalha, tem essas folhas, que o outono é uma estação onde que também se travavam algumas batalhas, que o japonês geralmente no verão eles não lutavam. Existem umas lendas assim que porque no verão tem chuva e tem os furacões, os desastres. Então no outono tinha umas batalhas que eles programavam para fazer no outono. Então vai aparecer bastante essas folhas de momiji. Ela tem um simbolismo mais assim, como se fosse tipo de força da natureza, porque essas folhas, essas árvores são resistentes, mesmo no outono elas ainda permanecem nas árvores. Então ela tem uma coisa mais de persistência do simbolismo na tatuagem. Bom, vamos lá no crisântemo. Não é uma flor que representa somente o inverno, tá? Mas é uma flor que ela permanece bastante tempo viva, mesmo depois que ela é cortada, que ela é colhida, ela permanece viva, mas ela é mais forte no inverno. No final do outono e inverno você vai encontrar essa flor. E ela é conhecida como flor da morte. Por que flor da morte? É porque mesmo depois que ela é cortada, como eu disse, ela permanece ainda bonita. Então os japoneses, eles também, claro que aqui no Brasil também, nos enterros usam muito a flor de crisântemo. E o crisântemo tem vários significados no Japão também, é o símbolo imperial da família imperial, do brasão do Japão é o crisântemo. E
Essa flor representa longevidade, ela representa tipo, a vida, assim, mesmo após a morte, ainda ela continua por um bom tempo, o espírito. Então, algumas pessoas tatuavam bastante crisântemos porque ele creem que quando ele morrer, ele leva no corpo dele algo que permanece um tempo. Então o crisântemo ele tem um simbolismo forte disso daí, por isso é chamado a flor da morte, mas não que é a flor que vai trazer a morte, mas sim é uma que ela representa a vida, permanece sim ainda depois da morte. Bom, e para finalizar o vídeo, tá, galera, eu quero agradecer se você assistiu até aqui, e eu tenho lido todos os comentários, alguns comentários me serviu bastante para se orientar nos vídeos. Eu gravava em outro formato antes, no começo, depois eu mudei no meio do canal, mudei para viagem. Eu continuo viajando, eu vou, claro, gravar ainda de viagem, mas talvez não coloque mais nesse canal aqui meus vídeos meus vlogs de viagem. Eu vou colocar em um outro canal, tá? Eu vou avisar, vou deixar link. E deixa comentário e sugestão se você gostou e se te ajudou também, tá? Isso daí é muito importante para mim começar a criar outros conteúdos novos. Teve uma pessoa que pediu um vídeo sobre o Onio Wakaru, que é um personagem que já está se tornando popular no Brasil. Também muitas pessoas, depois que eu comecei a postar no blog em português, porque encontrava muito isso em inglês ou japonês, e as pessoas às vezes acabavam não entendendo, e no meu blog eu sempre falo, refalo, então também tem vídeo, aí as pessoas acabam conhecendo um pouquinho mais. Eu estou bastante feliz que nos últimos anos a gente tem tatuado aqui no Brasil coisas diferentes só de dragão e de carpa. As tatuagens japonesas aqui, quando eu cheguei há 10 anos atrás no Brasil, era muito dragão, era muita carpa. Depois as pessoas começaram a conhecer a máscara da Hannya, e hoje as pessoas já estão conhecendo outras coisas novas, e é por isso importante de eu fazer esses vídeos explicando e continuar com o blog. Quero agradecer muito você, se você chegou até aqui, e até o próximo vídeo, e valeu, tchau!